de períodos diferentes, né? Eu, grupo de estudo, quando eu estava na universidade, eu, inclusive, fui coordenador de grupos de estudo, e a grande maioria das pessoas que frequentam são estudantes mesmo, e é um grupo bastante na maioria das vezes, ou seja, tem alunos de começo, né? E alunos de meio e até de final de curso, penso eu. Então, beleza, a gente vai fazer de uma forma bem adaptada, tá? Eu sou professor também, então eu já estou acostumado a lidar com o público universitário, é bem tranquilo para mim, é muito confortável. Eu gosto muito de dar aula, né? Os alunos, eles têm uma idade parecida com a minha, vocês com certeza têm uma idade parecida com a minha. Eu só estou acabado de tanto trabalhar, mas assim, eu sou novo. A gente tem uma idade muito parecida. Vocês devem ter 21, 22 anos, acredito eu, 23, talvez depender do período que vocês estiverem. E eu tenho 26, então a gente está ali próximo, a gente vai falar de igual para igual hoje, ok, pessoal? Bom, vou projetar meus slides e aí a gente começa. O meu computador, ele é ruim, então, se tiver travando, me avisa que eu desligo a câmera. Geralmente melhor assim, aí fica só por aula. E na hora das dúvidas, eu acho que eu já vou desligar, pode ser? As dúvidas eu ligar de novo? Não, eu vou deixar ligado então, porque vai que fica bom, né? Tá. Me confirme aí, por gentileza, quando o meu slide projetar. Tá carregando aqui, peraí, que vai dar certo. Aham. Nossa, mas ele tá muito lento, meu Deus do céu. E eu tenho, as aulas todas estão nesse computador da graduação. Tem, eu acho. Esse aqui tem. Uhum. Eu preciso, na verdade, de outro computador, a verdade é essa. É, não, é porque esse computador eu tenho desde quando eu era aluno da graduação, já fazem. Eu já sou formado há 4 anos, só que eu ganhei ele, eu comprei ele mais ou menos no final do curso, então deve fazer uns 6 anos. Faz muito tempo. A minha voz vocês conseguem ouvir, não consegue? Porque eu já me apresento e ganho esse tempo. Consegue, não consegue? Então vamos lá. Beleza, acho que vocês também estão me vendo. Enquanto o slide não abre, eu vou me apresentar. Bom, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Iago Martins Oliveira. Eu sou, acho que vai projetar agora. Sou médico veterinário. Eu sou médico veterinário, como eu disse para vocês, há 4 anos, mais ou menos. Então, é um tempo relativamente curto, tá? Eu me graduei na Universidade Federal de Goiás e foi a instituição na qual eu também fiz o programa de residência em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, que eu também concluí o mestrado em Ciência Animal, com ênfase em gastroenterologia, e que atualmente eu faço doutorado, tá? Então, atualmente eu estou no doutorado em Ciência Animal, e o meu projeto, o meu foco de estudo também é com ênfase em gastroenterologia, ok, pessoal? Além disso, eu fiz pós-graduação lato sensu pela UFAP Intercursos em São Paulo, em gastroenterologia veterinária também, tá? Então, concluí no começo desse ano. Fiquei 2 anos lá em São Paulo, quer dizer, fiquei 2 anos indo para São Paulo para concluir a pós, tá? Em gastroenterologia. E, além disso, pessoal, eu sou professor da PUC Goiás, aqui em Goiânia. Até semestre passado, eu estava ministrando aula em duas universidades, na Unigoiás e na PUC Goiás. Aí da Unigoiás eu saí, que estava um pouco pesado, então atualmente eu estou só na PUC, e eu também me dedico aos atendimentos especializados na área de gastroenterologia. Então, em Goiânia hoje, eu basicamente atendo casos de gastroenterologia, tá?
É claro que eu ainda, vez ou outra, acabo pegando alguma coisinha de clínica geral, tá? Então, vez ou outra, eu ainda atendo clínica geral, e eu costumo atender mais clínica geral no ambiente da universidade, lá na PUC, tá? Com os alunos. Mas rotina minha mesmo, quase não atendo, tá? Clínica geral. Então, eu vivo basicamente de atendimento de gastroenterologia. Então, casos de doenças esofágicas, gástricas, intestinais e das glândulas anexas. Então, pâncreas exócrino, fígado e vias biliares, tá? Então, é basicamente isso. Bom, o pessoal do grupo me chamou, me convidou com um tema já proposto. É um tema que eu achei relevante, né? Esse grupo é de cirurgia, vocês abordam cirurgia reconstrutiva também, então acho que vale a pena. Ih, deu uma travada. Mas é um tema que eu acho que vale a pena a gente estudar, né? Que é a abordagem cirúrgica no paciente oncológico gástrico. Então, meu objetivo hoje, pessoal, é fazer uma revisão de aspectos anatômicos, fisiológicos do estômago de cães e de gatos, tá? Mas também pensando na anatomia cirúrgica, na anatomia topográfica cirúrgica. Então, ficou uma palestra super tranquila, não tá pesado. Eu tentei fazer realmente muito adaptada para um público universitário, tá, pessoal? Não tá muito pesada, muito técnica, para a gente realmente discutir esses assuntos. Então, vocês fiquem à vontade para me perguntar, para tirar as dúvidas, para fazer qualquer comentário, para contar uma experiência de estágio, uma experiência do animal de vocês, do animal que vocês acompanharam. Eu não me importo de ser que me pergunte durante a apresentação. Podem me perguntar durante a apresentação, tá? Mas se quiser mandar no chat, também pode, eu só não consigo ver agora. Então, se quiser mandar no chat, depois eu leio, ou alguém lê para mim também, tá? Alguém do grupo pode ler para mim. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só ver se está tudo bem, porque está travando. Nossa, está tão pesado. Coisa, gente. Só um minuto. Vocês me ouviram tudo, né? Não é possível que eu me apresentei à toa. Ah, então beleza. Ai, ai. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui. Um minutinho. Feliz. Até fechou, né? Só um minuto. Eu vou desligar a câmera, pessoal. Acho que vai ficar melhor, tá? Eu conheço esse danado. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo apresentar de novo e projetar os slides. Vou tentar abrir aqui de novo. E fechou sozinho. Esse danado aqui. Eu vou tentar aqui só mais uma vez. Se não der certo, eu vou fazer isso. Eu já fiz isso também. Tá? Boa noite, Thiago. Tudo bem, mano? Tudo, e você? Ué, bom. Thiago, te falar, eu vi na transmissão aí que você tá com as abas do e-mail aberta. Se você não for usar, tenta fechar, porque elas pesam bastante também. Deixa eu fechar aqui. Eu não sabia disso, não. Bom saber. Quanto mais aba aberta, aplicativo que você não estiver Pior, né? usando, ele mais pesa. Ah, então beleza. Mas ele tá muito pesado, assim, das últimas aulas que eu ministrei. Ele tá pesadinho. Eu vou tentar aqui de novo. Se não der certo, eu mando. Às vezes eu entro pelo celular também, fica melhor. Deixa eu terminar de introduzir, vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu abro aqui, eu vou continuar contextualizando, tá? Então, pessoal, a diretoria do grupo me sugeriu um tema específico, né, que é neoplasias gástricas em cães, e eu já tinha feito um material relativamente parecido, então eu topei, eu acho que vale a pena a gente falar disso, tá? E como eu disse para vocês, eu fiz uma aula bastante adaptada.
Bom, para quem faz estágio em clínica, para quem já trabalhou, né, acompanha algum veterinário, acompanha algum cirurgião, vai concordar comigo, né, ou então já leu sobre o tema, que as neoplasias de estômago, elas não são uma alta casuística. A gente não atende com muita frequência tumor gástrico, tá? Ainda bem, isso é bom, tá? Apesar do estômago ser um órgão oco, e é um órgão oco que contempla um tamanho, né, relativamente grande, a gente muitas vezes fica limitado quanto à margem cirúrgica. Eu acredito muito que vocês, a maioria de vocês, deva saber o que é margem cirúrgica, né? Então, quando a gente tenta abordar uma neoplasia, pensando em uma neoplasia, e se a gente for considerar algo que eu já vou apresentar para vocês, que dentro do atípico, já que não é comum neoplasia de estômago, mas dentro do atípico, as principais neoplasias de estômago são malignas, ou seja, são neoplasias com potencial de fazer o quê? Metástase, né? De infiltrar, de espalhar. Então, a gente fica com limitação quanto a isso. E a fazer margem, porque muitas vezes fazer margem cirúrgica no estômago é tirar metade do estômago. Ou às vezes, teoricamente, seria retirar o estômago inteiro, e isso é incompatível com a vida, né? Então a gente não consegue ter essa abordagem dessa forma, tá? Então, não é uma casuística tão comum. A maioria das neoplasias, elas são malignas, no caso do estômago, né? E isso dificulta muito a terapêutica, porque elas podem ser difusas, ou seja, espalhadas pelo estômago todo, ou elas podem ser, pessoal, localizadas em formato de massa, tá? Em formato de massa. Isso significa que às vezes vai ter uma nodulação intraluminal ou extraluminal, ou até mural na parede do estômago, tá? E isso vai dificultar a nossa terapêutica. É claro que essa terapêutica, na maioria das vezes, ela é multimodal. O que significa dizer que uma terapia é multimodal? Eu consigo lançar mão de vários tipos de terapias para tratar aquele problema. Então, não só a cirurgia, né? Mas puxando sardinha aqui para o grupo, né? Pensando em estômago, pensando em neoplasia gástrica, o tratamento cirúrgico é o de eleição, tá? É o tratamento de eleição, associado muitas vezes a protocolos adjuvantes, quimioterapia, e muitas vezes quimioterapia que não é convencional, né? Tem alguns casos para comentar com vocês, que eu conduzo com alguns colegas oncologistas. Então, às vezes, a quimioterapia, ela é uma quimioterapia que não usa quimioterápico intravenoso, né? Como, por exemplo, o melfalano. Então, para estômago, a gente consegue ter essas variações, tá? Meu Deus, gente, não quer abrir. Estou tentando aqui há um tempão. Espera aí, deixa eu ver aqui, que eu estou começando a ficar bravo com isso aqui. Tentar mais uma vez. Né? Oi, pode falar. Vou mandar. Aquele WhatsApp que vocês mandaram para mim, não é o meu pessoal, ele é o meu profissional. Aí é minha secretária que responde ele. Aí eu até falei, e aí eu até falei, Nath, cadê o link do grupo? Aí ela que me mandou. Ó, agora vai abrir, eu acho. Ele resolveu colaborar. E aí, pessoal, uma coisa interessante de se comentar, eu já vou adiantar para vocês, que para neoplasias gástricas, existe uma predisposição de raças asiáticas. Então, raças asiáticas, como, por exemplo, o Shar-Pei, o Chow Chow, o Shih Tzu, são raças predispostas. Eu acho que eu devo ter atendido mais ou menos, pessoal, uns entre 5 a 8 casos de neoplasia gástrica confirmadas, e dessas, pessoal, a maioria foi em chow-chow. E eu já tive alguns shih tzus também com neoplasia gástrica, tá? Mas o chow-chow, o Shar-Pei, um foi em Shar-Pei também, eles são bastante acometidos. Peraí que tá carregando, vai abrir. Nossa, eu tenho uma banca de TCC amanhã pelo Meet, se ficar desse jeito, o povo vai querer me mandar embora. Vai falar assim, não, filho, você está convidado a se retirar.
Pronto. Vou esperar só um minutinho. Ok. Agora eu vou compartilhar minha tela, vou deixar a câmera desligada. E agora vai, com fé em Deus, vai. Ainda bem que não está tendo aula remota mais, né? Porque senão vocês já estão presencial aí. É São Luís, né, pessoal? Ah, tem outros cursos também, né? Verdade. Tá certo. É. Aham. A Carla, que dá aula de imagem aí, dá aula na PUC também, a gente trabalha junto. A Carla Morim. Pronto, pessoal. Isso, conheço também. Vê se projetou. Então vamos lá, né? Abordagem cirúrgica no paciente oncológico gástrico. Bom, um roteiro de apresentação, pessoal. Vamos fazer uma breve revisão sobre anátomo e histofisiologia gástrica. A gente vai comentar um pouquinho sobre a incidência das neoplasias de estômago em pequenos animais. Eu já comentei brevemente com vocês aqui nessa introdução rápida. Vamos falar sobre o comportamento biológico dessas neoplasias, tá? Bem como manifestações clínicas, o estadiamento tumoral e o tratamento, bem como o prognóstico. Então, então a nossa intenção é falar da abordagem como um todo. Eu comentar com vocês sobre o manejo cirúrgico, as possibilidades cirúrgicas, a condução pós-operatória desse paciente, tudo bem? Tem algumas recomendações bem importantes para a gente discutir. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre neoplasia de estômago, sobre câncer gástrico, a gente vai fazer uma breve introdução, eu vou contextualizar vocês com relação ao trato gastrointestinal como um todo. Então, o trato gastrointestinal, ele exerce diversas funções no organismo dos animais. Função de digestão, função de absorção, secreção enzimática, controle hidroeletrolítico, uma função de proteção, porque o intestino ele é uma barreira, tá, pessoal? Então, a gente sabe que a gente está lidando com uma estrutura séptica, ou seja, que tem micro-organismo, que é contaminado desde a cavidade oral até o ânus. Contudo, o nosso assunto hoje é estômago. Se a gente for considerar ali, pensando no tubo digestivo, com exceção das anexas, não estou falando de pâncreas, não estou falando de vesícula biliar nem de fígado. Estou falando do tubo mesmo, esôfago, estômago e intestinos. Talvez o estômago seja uma estrutura menos contaminada, porque é um ambiente muito particular, é um ambiente inóspito, tá, pessoal? Poucos micro-organismos conseguem resistir à acidez gástrica, que é um pH muito próximo de 2, de 3 no máximo, tudo bem? Principalmente no gato, que é um pH gástrico ainda mais ácido, por causa do perfil de alimentação e por ser um carnívoro estrito. Então, diante de um sistema, né, de um conjunto de órgãos que é contaminado, o trato gastrointestinal ele precisa estar íntegro porque ele funciona como uma barreira para evitar o que a gente chama de translocação bacteriana. Então, pessoal, para concluir, a gente entende que são várias funções que o trato gastrointestinal exerce, tá? E frequentemente os tutores de cães e gatos, eles buscam por atendimento médico veterinário por causa de problemas gastrointestinais. Quem aí já acompanhou rotina de plantão, ou está sendo muito comum, né? Os alunos da graduação já estão fazendo plantão como auxiliares. Não é raro a gente encontrar como queixa no plantão o vômito, a diarreia, não é isso? Então, sinais clínicos do trato gastrointestinal que justificam a consulta. Nem sempre esses sinais clínicos eles são específicos do trato gastrointestinal. Por exemplo, o vômito, ele é muito comum a uma série de doenças. Mas na grande maioria das vezes, reflete uma doença gastrointestinal primária ou secundária, tudo bem? Então, existe uma importância clínica relevante na rotina, tá? E a sintomatologia clínica dos pacientes é variada, e muitas vezes esses animais, eles são assintomáticos. E isso, pessoal, faz com que haja uma dificuldade, uma certa dificuldade na condução dos casos clínicos gastrointestinais, certo? Sintomatologia variada, às vezes eles são assintomáticos, um mesmo sinal clínico comum a várias doenças. Isso exige da gente o quê? Uma boa conduta clínica. Então, vocês que estão agora em fase de treinamento, de graduação, vocês são treinados para fazer uma boa resenha,
uma boa anamnese, um bom exame físico geral e, posteriormente, um bom exame específico, para que vocês consigam, com isso, o quê? Associar essas informações para fazer, pessoal, solicitação de exames complementares assertivos e saber interpretar esses exames complementares. Então, um exame complementar, ele nunca deve substituir um exame clínico mal feito, uma resenha mal feita, tudo bem? Porque senão a gente começa a solicitar exames sem necessidade, a gente começa a solicitar exames sem saber interpretar o resultado. Então, essa dificuldade que a gente tem na clínica do trato gastrointestinal exige uma boa conduta do profissional, bem como o uso auxiliar dos exames complementares, de auxílio diagnóstico, como, por exemplo, a ultrassonografia e a endoscopia. Eu coloquei aqui a ultrassonografia e a endoscopia porque, para estômago, são os exames mais importantes, pessoal, na grande maioria das vezes. Ah, professor, nada a ver, você está mentindo, porque eu acompanhei lá na clínica um animal que tinha um tumor de estômago que o veterinário pediu uma tomografia. Tudo bem, pessoal, isso é possível, é comum, inclusive. Mas se a gente for falar de rotina, pensando na avaliação do estômago e também pensando nos diagnósticos diferenciais, a ultrassonografia e principalmente a endoscopia são os principais exames utilizados ali para avaliação diagnóstica e muitas vezes terapêutica. O ultrassom ele é até bastante limitado para avaliação do estômago, tá, pessoal? Bom, a nossa intenção aqui não é falar de anatomia, tá? Vocês provavelmente já viram isso lá no começo do curso. É só para a gente comentar alguns aspectos importantes pensando na cirurgia, tá? Então, pessoal, o estômago, ele é uma dilatação do tubo digestivo, tá? Ele é uma dilatação do trato gastrointestinal e a localização dele, a topografia dele é quadrante abdominal cranial esquerdo. A gente não consegue palpar muito bem esse abdômen nos cães e gatos, não consegue palpar muito bem, desculpa, o estômago no abdômen de cães e gatos, quando ele não está repleto ou dilatado por conteúdo líquido ou gasoso. Agora, no pós-prandial, quando há uma distensão alimentar, a gente consegue palpar com uma certa facilidade esse estômago desses pacientes. Tá bom, pessoal? Bom, o estômago é dividido didaticamente na região do cárdia, do fundo, do corpo, do antro e do piloro, tá? E ele é controlado também por regiões de transição. Eu vou colocar o laser pointer aqui para vocês verem. Uma região de transição entre o esôfago e o estômago. Essa região de transição tem uma estrutura muscular chamada de esfíncter. Já ouviram falar nos esfíncteres? Então, o esfíncter, ele faz um controle para que não haja um refluxo gastroesofágico. Professor, por que não pode ter esse refluxo? Ora, pessoal, porque o esôfago ele não tem uma mucosa preparada para receber um conteúdo ultraácido que vem do estômago. Inclusive, esse refluxo pode até causar esofagite e até megaesôfago, tá? Que são outras condições. Existe também um esfíncter gastroduodenal, que faz um controle ali do duodeno para o estômago. Inclusive, quando há trituramento, digestão dessas partículas, quando essas partículas chegam aqui na região pilórica, se elas estiverem muito grandes, esse esfíncter manda de volta essas partículas para a região do corpo gástrico para iniciar mais um ciclo de contração do estômago, para que essas partículas possam ser novamente trituradas e esvaziadas para o intestino delgado. Então, as funções são de permitir a passagem do conteúdo, impedir o refluxo, fazer a trituração e o acondicionamento da ingesta. Então, olha aqui uma imagem anatômica mesmo, né? Uma transição ali do esôfago, já a região do cárdia, que é uma região de transição do esôfago e do estômago. O fundo gástrico. Acompanha aqui o laser, ó. Aqui é a região da curvatura menor do estômago, tudo bem? Curvatura menor do estômago. E aqui, por sua vez, é a curvatura maior do estômago, tá? Tem a parte pilórica, tem o canal pilórico, já fazendo comunicação com o duodeno. Então, já vamos fazer aqui um extrapolamento pensando em cirurgia. Vocês que provavelmente têm muito interesse por cirurgia e por oncologia. Se esse paciente, por exemplo, pessoal, ele tem uma neoplasia aqui no canal pilórico. Imagina que ele tem uma neoplasia aqui, ó, onde eu estou circulando. O que vai acontecer, pessoal? Conversa comigo. Alguém abre o microfone e fala o que pode acontecer se ele tem uma neoformação do tamanho de uma laranja aqui, ó. Vai acontecer o quê? Obstrução. Uma obstrução, exatamente. E essa obstrução, ela é mecânica e a clínica é característica. Esse animal vai ter o quê? Um vômito profuso. Ele vai comer e vomitar tudo, tá, pessoal? Ele cronicamente começa a perder peso, é um vômito em jato, com muito líquido, tudo bem? Vocês acham que a ultrassonografia, já pensando em diagnóstico,
é capaz de observar uma massa na região pilórica? Uma massa, não é um nódulo de 1 centímetro, 2 centímetros. Uma massa com obstrução. A gente consegue ver dilatação gástrica e esse ponto de obstrução no exame ultrassonográfico? Hein? Chuta. Sim. Sim. Consegue, pessoal, consegue com facilidade, não é difícil, tá? Então, isso é bastante importante. E olha aqui uma problemática que eu jogo para vocês. Imagina que um paciente tem uma massa aqui na região da curvatura menor, e é uma neoplasia maligna. Vocês entendem, né, pessoal, quando eu digo que é uma neoplasia maligna e benigna? De forma geral, vocês entendem isso, não entendem? Então, assim, quando eu digo que uma neoplasia é maligna, eu preciso tirá-la lá cirurgicamente com uma margem cirúrgica. Como que eu tiro uma região de esfíncter? Eu não falei para vocês que o esfíncter ele é capaz de controlar a passagem do conteúdo e evitar o refluxo? Se eu tiro essa região de controle, o que pode acontecer? Eu perco essa capacidade do controle da partícula, eu perco essa capacidade do controle de refluxo, e eu posso ter consequências com isso. Então, por exemplo, no caso aqui do canal pilórico, do esfíncter pilórico, se eu faço uma ressecção aqui envolvendo o duodeno, envolvendo o estômago, e a anastomose, o que é anastomose para quem fez cirurgia? A sutura entre esse fragmento do estômago e o intestino, eu perdi o piloro, eu perdi o esfíncter pilórico. Esse paciente pode ter diarreia crônica, não pode? Pode, pessoal, porque não vai ter controle mais das partículas. Ele pode ter uma enterite crônica, porque o conteúdo gástrico ele está passando com a concentração muito ácida para o duodeno ou para o jejum, depende de onde eu fiz a anastomose. Sim, então eu posso ter uma enterite crônica. A sobrevida, pessoal, ela é delicada. A sobrevida, desculpa, a sobrevida não é delicada, né? O pós-operatório é delicado e a sobrevida ela é baixa. O prognóstico é de reservada desfavorável. Neoplasia gástrica costuma ser bastante agressiva, tudo bem? E costuma ter limitações para a possibilidade diagnóstica, porque a gente não consegue retirar com muita margem ali tecido acometido e tecido saudável ali adjacente ao problema principal, tudo bem? Então, aqui ainda sobre a anatomia gástrica, de uma superfície de corte ali do estômago. É possível perceber, pessoal, aqui uma mucosa de caráter normal, bastante pregueada, lisa, brilhante, tudo bem? Lisa, brilhante, de aspecto pregueado. Isso tudo a gente consegue observar aqui na mucosa do estômago desse paciente. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Eu tenho uma dúvida, doutor. Pode perguntar. Nesse exemplo que o senhor deu, o senhor puder voltar o slide, por favor? Aqui, no exemplo que o senhor deu, sobre um tumor na região pilórica, no caso da curvatura menor, se eu precisar fazer um corte dos omasos, por exemplo, isso interferiria em alguma coisa? No caso do corte do omaso para segurança mesmo, para margem de segurança. Você diz aumento, né? O que você quis dizer? Aumento. Aumento, perdão, isso. Eu falei, gente, omaso num cachorro. Mas eu entendi sua pergunta. Olha, qual que é o seu nome? Gustavo. Gustavo, pode ser que não haja interferência, mas você pode comprometer a vascularização do estômago, tá? Então, é claro que o aumento, ele sai da curvatura maior, né? Ele sai da curvatura maior, ele está bem aqui onde eu estou contornando. Então, por exemplo, se de repente você precisa abordar a curvatura menor, talvez você tenha menos problema. Agora, quanto menos você mexe na inserção desses vasos, porque aqui, pessoal, existem uns vasos chamados de curtos vasos gástricos. Então, são vasos importantes, por exemplo, quando a gente faz até esplenectomia. Porque se você liga esses vasos, você pode ter necrose de fundo de estômago. Então, sim, você tem uma margem cirúrgica para abordar com segurança, mas dependendo do que você aborda, pode causar uma necrose do fundo gástrico. Então, pode causar um comprometimento vascular do estômago. A gente tem uma certa margem, mas eu vou falar para vocês qual é o local do estômago que é mais acometido por neoplasia, a depender do tipo de neoplasia, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, perfeito. Obrigado, doutor. Então, beleza. Então, vamos lá, continuando. Bom, a parede do estômago é dividida em camada mucosa, submucosa muscular e serosa. Eu acho que vocês fizeram anatomia, histologia, já estão familiarizados com isso, tá? Esse padrão de camadas, de estratificação de camadas, ele é possível de ser avaliado também nos exames complementares. Então, no ultrassom, eu consigo ver se o animal mantém esse padrão de camadas. Inclusive, quando essas camadas se perdem, pessoal, é um sinal de gravidade.
Tem diferencial para neoplasia, mas também tem diferencial para quê? Para uma inflamação grave, crônica, tudo bem? Na mucosa, existe um epitélio próprio, a lâmina própria, a camada muscular e as glândulas produtoras de secreção, tudo bem? A submucosa, pessoal, que tem as fibras, plexo vascular e linfático e tecido adiposo, tudo bem? A camada muscular composta de musculatura lisa, fibras longitudinais e circulares, e a camada serosa, que é a camada de revestimento, e ela que dá origem a quem? A quem a gente acabou de falar e que o Gustavo perguntou. Ao aumento, tá? Especialmente a curvatura maior. Então, aqui está um corte histológico associado a um desenho, pessoal. E aí eu chamo a atenção de vocês para essas camadas gástricas para algumas células. Por exemplo, as células parietais, ou também chamada de células oxínticas, das glândulas oxínticas, né? São células produtoras de quem? De ácido clorídrico, tá? São células produtoras de quem? Chama também fator intrínseco. É uma glicoproteína produzida por essas células que ajudam na absorção de vitamina B12, de cobalamina, aquela mesma vitamina que geralmente as pessoas que são vegetarianas ou veganas têm que repor, tá? Essa B12 ela é extremamente importante no diagnóstico, no prognóstico de doença gastrointestinal. Então, vale a pena dosar. Eu chamo a atenção de vocês para as células parietais, porque são células em que há algumas bombas de transporte que alguns medicamentos atuam para controlar a acidez do estômago. Isso pode ser indicado como manejo clínico, até paliativo, de uma neoplasia gástrica ulcerada. Claro, eu vou falar para vocês, vocês podem usar protetores de mucosa, mas pode ser indicado também um antiácido. Quem sabe me dizer um antiácido aqui que pode atuar no controle dessa secreção ácida? Omeprazol. Exatamente, omeprazol. Ele é inibidor da bomba de potássio, sódio ATPase, né? Não, hidrogênio, ó, buguei. Não é sódio potássio, não. É hidrogênio ATPase. Ela é inibidor de bomba de prótons, tá, pessoal? Então, o omeprazol atua aí. Os antagonistas de receptores H2, a famotidina, por exemplo, também atua nas células. Não nessas, mas também atua reduzindo a acidez. Então, isso é bastante importante a gente conhecer essas características pensando na terapêutica, tá? Então, vamos lá falar de fatores predisponentes, pessoal. Os tutores perguntam muito isso nas consultas, né? Ah, doutor, por que o animal, quando você está diante de um diagnóstico de neoplasia, de câncer, por que o paciente ele tem esse diagnóstico, né? Ah, doutor, por que meu animal está com tumor? Seja ele um tumor mais comum, por exemplo, um tumor de mama numa cadela, um tumor cutâneo, até uma neoplasia mais rara, como, por exemplo, neoplasia de estômago. E, pessoal, existem sim fatores predisponentes, fatores oncogênicos, né? Fatores que estimulam ali a proliferação neoplásica. Mas isso vai depender de cada tipo de neoplasia. Por exemplo, para os humanos, para nós, a gente sabe que o tabagismo, ele está relacionado com neoplasia, o estilo de vida, a alimentação e tudo mais. Não é isso? Então, olha aqui, pessoal. As neoplasias primárias do estômago, elas são raras. Cerca de 0,16% dos casos em cães, e não há estudos tão fidedignos de prevalência de neoplasias gástricas nos gatos. É ainda mais raro, tá? Então, não é comum, vocês não vão atender comumente neoplasia de estômago. É claro que aquele profissional que optar trabalhar com oncologia exclusivamente, com cirurgia oncológica, no meu caso, com gastroenterologia, vai acabar atendendo com uma frequência maior quando comparado a um clínico geral, tá? Então, existem algumas suposições, algumas sugestões, na verdade, da literatura, que é a hipergastrinemia, ou seja, o aumento da gastrina, esse hormônio que é produzido pelo pâncreas. Então, existe uma neoplasia chamada de gastrinoma. Quando a gente olha esse nome gastrinoma, a gente tende a achar que é uma neoplasia no estômago, e na verdade é no pâncreas. O excesso da produção de gastrina favorece uma hiperacidez do estômago que pode ficar cronicamente inflamado. Isso pode, de certa forma, estimular a metaplasia e, posteriormente, neoplasia de células gástricas. É claro, pessoal, que isso é só sugestão literária. Vocês vão encontrar referências diferentes e diferentes citações dos autores. Gastropatias crônicas, então gastrite crônica, em que esse paciente tem também o estômago cronicamente inflamado. Hepatopatias crônicas, como, por exemplo, a cirrose. Por quê, pessoal? O que tem a ver, Iago? Cirrose com neoplasia gástrica? Ora, pessoal, o animal que não tem uma funcionalidade adequada do fígado, ele começa a ter um aumento
livre dos hormônios, porque o fígado ele metabolizaria esses hormônios, e a gastrina é um deles, tá? Então, quando o animal tem insuficiente, ele já evoluiu para insuficiente, pode ter gastrina de mesma forma as nefropatias, tudo bem? Então, esse aumento da gastrina pode ser uma etiologia ali relacionada à neoplasia gástrica. Outra etiologia relacionada é a helicobacteriose. A helicobacteriose é uma infecção, é uma doença causada por uma bactéria. Na verdade, não é a Helicobacter pylori que eu coloquei aqui. Existem outras espécies de Helicobacter. O cão, ele não tem a Helicobacter pylori, ele tem outras Helicobacters, tá? Quem tem Helicobacter pylori é o ser humano, muito comumente, e os gatos, tá? Quem já ouviu falar nessa Helicobacter pylori? Ela é extremamente comum. Não sei se alguém tem. Extremamente comum, pessoal. Nos humanos, já é documentado, já é comprovado que a infecção crônica por Helicobacter mal conduzida, mal tratada, está relacionada à formação de neoplasia gástrica, tá? É confirmado, então ela é associada ao câncer gástrico. Nos animais, isso não é confirmado, tá? Então, apesar de eu ter colocado aqui, pessoal, nos fatores predisponentes, não se pode afirmar, porque de repente você tem lá um histopatológico do estômago com presença de Helicobacter, ou fez a endoscopia com um teste rápido chamado teste de urease, que é um teste colorimétrico, em que eu coloco um fragmento do estômago pós-biópsia cirúrgica ou endoscópica, e ele muda de cor, indicando a presença da bactéria. Muitas vezes, essa bactéria ela nem é patogênica. Os trabalhos mostram que cães saudáveis é possível de encontrar Helicobacter pylori. Então, na verdade, é uma polêmica. Ela nem é, a gente nem sabe se ela é patogênica nos cães. Quanto mais ser um fator pré-neoplásico. Então, isso não está comprovado nos cães, mas nos humanos está. Tudo bem? Vamos falar de incidência, pessoal. As neoplasias epiteliais, dentro do raro. Lembra que está lá no 0,1%, pessoal, dentre todas as neoplasias. Mas nesse 0,1, a maioria é epitelial. Então, a maioria são os adenocarcinomas, tá? Os carcinomas, tudo bem? E principalmente adenocarcinoma chamado de células em anel de Syneit. Tá bom, pessoal? E olha aqui a raça campeã ó, de adenocarcinoma gástrico. O Chow-Chow, mas outras raças também. Raças que a gente não tem muito aqui, né? Collie a gente até tem alguns. Mas além do Chow-Chow, o Shar-Pei e o Shih Tzu. Tudo bem, pessoal? Existem também neoplasias de origem mesenquimal, como, por exemplo, o leiomiosarcoma, mas também tem o leiomioma, que é um tumor mais benigno, e tem o GIST, pessoal. GIST é uma sigla para tumor gastrointestinal estromal, tá? Podem ter outros, rabdomiosarcoma, hemangiosarcoma, fibrosarcoma, mas é ainda mais raro que os epiteliais, tudo bem? Dentro do raro. Os mesenquimais, eles tendem a formarem massas, tumores, assim, massas pedunculosos, que vão fazer obstrução, enquanto que os epiteliais, os adenocarcinomas, podem fazer massas proliferativas, mas tendem a ser associados e restritos à mucosa, ou seja, pessoal, sendo uma neoplasia difusa. Pessoal, se eu falo que uma neoplasia é difusa, que ela está espalhada na mucosa, tem indicação cirúrgica? O que vocês acham? Está toda a mucosa cometida, tem indicação cirúrgica? Acredito que não. Não, porque a cirurgia seria retirar o estômago inteiro. Isso não é compatível com a vida, né? Então, se a neoplasia é difusa, a gente tem que partir para cuidado paliativo, a gente tem que partir para cuidado oncológico adjuvante, quimioterapia, radioterapia, tudo bem? Então, a gente não tem condição de fazer tratamento cirúrgico de uma neoplasia restrita à mucosa que é difusa. Agora, se ela é em massa, aí eu tenho indicação, tá? Outras neoplasias, pessoal, outras neoplasias, o linfoma, aqui, ó, pode acontecer até mais no felino, tudo bem? O linfoma gástrico não é raro de acontecer nos gatos, mas nos cães também podem acontecer. Nos gatos pode acontecer o linfoma que a gente chama de linfoblástico ou de grandes células, tudo bem? Linfoblástico ou de grandes células. O sarcoma estiocítico também é possível de acontecer. O plasmocitoma já tem de 2 animais, 2 shih tzus, inclusive, dentre esses meus casos, que era plasmocitoma gástrico. E que era, na verdade, pedunculado, era uma massa circular. Então, foi, na verdade, uma gastrotomia isolada. Claro que não foi uma margem totalmente perfeita, mas foi possível de abordar sem grandes ressecções no estômago, tá?
Mastocitoma, aí já tende a ser um pouco mais grave, tá, pessoal? E o adenoma gástrico, que é uma neoplasia benigna. Tudo bem? Bom, pessoal, para o caso do GIST, né, que eu tinha falado para vocês, ele é chamado de tumor gastrointestinal estromal, tá? E ele tem origem, pessoal, em umas células chamadas células de Cajal. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessas células, para quem já fez histologia ou já está fazendo, não sei. Existem umas células no estômago chamadas células de Cajal, que são células distribuídas no corpo gástrico. E elas são chamadas de marca-passo do trato gastrointestinal, porque elas são dotadas, pessoal, de condução elétrica. Então, quando o alimento ele retorna para o corpo gástrico, porque o esfíncter pilórico ele se fechou e fez um estímulo para botar esse conteúdo para iniciar um novo ciclo de contração do estômago, quem inicia esse ciclo de contração são as células de Cajal, tá? Então, elas têm estímulo mecânico e elétrico, tá, pessoal? Elas têm origem nessas células, tudo bem? É interessante que a gente diferencie outras neoplasias mesenquimais. Aqui está o leiomiossarcoma, mas não só o leiomiossarcoma, como outros sarcomas do GIST. E muitas vezes, quem vai diferenciar isso para a gente, pessoal, não é o histopatológico comum, tá? Não é o histopatológico. É a imunistoquímica, em que eu tenho alguns imunomarcadores para diferenciar. A gente chama de KIT. São marcadores de expressão que caracterizam aquele tumor. E vão ter ali uma avaliação fluorescente nesse exame, tá? De imunistoquímica, tudo bem? A gente deve diferenciar um do outro, por quê? Por que é interessante estabelecer essa diferença de um tumor gastrointestinal estromal para outras neoplasias mesenquimais? Pensando no estadiamento tumoral, pensando na terapêutica. Será que eu tenho que fazer uma ressecção ampla? Quanto de margem cirúrgica eu tenho que ter? 2 centímetros da neoformação? 3 centímetros? Quanto? E qual o diagnóstico associado, qual tratamento, associado eu devo fazer? Esse paciente precisa de quimioterapia? Qual que é o prognóstico? A sobrevida é mais alta de uma neoplasia ou de outra? Então, tudo isso depende, tudo isso é influenciado. Tudo bem, pessoal? O linfoma, no caso dos gatos, como eu havia colocado para vocês, pensando em estômago e intestino, é a neoplasia mais comum, tá? Dos gatos, o linfoma. Mas existem outras, como, por exemplo, o mastocitoma, os adenocarcinomas, menos de 5% dos casos, então, é infrequente, né? Já é uma neoplasia rara, então, lembrando que é infrequente dentro do raro. E com mais raridade ainda, os mesenquimais, os leiomiossarcomas, o GIST, o amartoma e formações polipóides, que são os pólipos gástricos, que são benignos, pessoal. O cão e o gato, ele pode ter pólipo gástrico. Eu atendo muito formação polipóide por inflamação crônica, então a gente chama até de gastrite polipóide. Eu vejo muito isso nos meus pacientes com inflamação crônica do estômago, certo? Bom, vamos lá. O carcinoma gástrico, pessoal, qual que é o local de maior predileção dele pensando no estômago? A curvatura menor, o piloro, ou ele pode estar difuso. Então, se eu tenho um carcinoma gástrico no piloro e eu tenho um carcinoma gástrico difuso, o prognóstico é igual? Não, pessoal, porque a condução clínica e cirúrgica não vai ser igual. A gente já falou, se a neoplasia for difusa, ela não tem indicação de cirurgia. Como que eu vou abordar cirurgicamente o estômago inteiro desse paciente? Agora, se for localizado somente na região da curvatura menor, somente no piloro, eu posso ter uma evolução terapêutica diferente, tudo bem? Pode causar úlcera gástrica, pode causar até perfuração do estômago com extravasamento do conteúdo para a cavidade abdominal, favorecendo que esse paciente tenha o quê, pessoal? O que a gente chama de peritonite, tudo bem? É um tumor de maior potencial metastático, então os carcinomas, eles podem espalhar mais, tudo bem? Então, 30% dos casos são diagnosticados e 77% evolui para o óbito antes do diagnóstico, tudo bem? Então, os carcinomas gástricos, eles são agressivos. Nas metástases, pessoal, o fato dessa neoplasia ter potencial para espalhar, de fazer metástase, pode acontecer metástase para linfonodo, para pulmão, para fígado, tudo bem? Isso pode acontecer. Vamos lá, outro tipo de neoplasia, além do carcinoma gástrico, neoplasias gástricas mesenquimais, o GIST, o leiomiossarcoma, o rabdomiossarcoma, o fibrosarcoma, o hemangiosarcoma,
tá? Todas essas mesenquimais tendem a ser o quê? Focais, pessoal. Não tendem a ser difusas. E o local que mais é acometido é o cárdia, e menos o piloro, tá? Toda vez que a gente entender, estudar, ler um trabalho, ver uma palestra, ver algum colega, um profissional conduzindo um caso, neoplasia de piloro, geralmente ela vai exigir o quê? A ressecção do piloro, a retirada desse piloro. E essa retirada do piloro vai constituir em quê? Na anastomose do estômago, em algum segmento do intestino, seja no duodeno ou no jejum. Então, eu vou fazer o que eu chamo de pilorectomia, ou amputação do piloro, associada ao quê? A uma gastroduodenostomia. Então, para quem já fez cirurgia, eu dou aula de técnica operatória, né, na PUC, eu cobro muito esses termos técnicos. Eu acho que, para quem é aluno aí do Luciano, também deve saber bastante essas classificações, essas nomenclaturas. Então, se eu tiro o piloro, eu preciso fazer uma anastomose, eu preciso suturar, eu preciso fazer uma comunicação entre esse fragmento do estômago que ficou sem piloro ou com piloro amputado, num segmento intestinal, tudo bem? Essa cirurgia a gente chama de Bilro, tá? Bilro 1, pilorectomia associado a gastroduodenostomia. Bilro 1, escreve Bilrote, tudo bem? É uma cirurgia, pessoal, que eu acredito assim, pelo menos aqui em Goiânia, né, realidade de Goiânia, talvez 2 ou 3 cirurgiões consigam fazer com propriedade, tá? Que eu confie mesmo de indicar paciente meu para fazer essa cirurgia, talvez eu indique ali 2 pessoas no máximo. O Luciano é uma dessas pessoas, ele faz essa cirurgia, tá? Então, é uma cirurgia que a curva de aprendizado é maior, tá? Um cirurgião geral, ele não consegue fazer. Tem que ter bastante experiência, tudo bem? Tem que ter familiaridade. Esse é o Bilro 1. Mas se é o Bilro 2, eu tenho que fazer o quê? Uma gastrectomia parcial. Eu retiro um fragmento do estômago, além do piloro, pessoal. A margem é maior ainda, associada à gastrojejunostomia. Então, eu faço uma anastomose no jejum. Essa é mais grave ainda, porque às vezes, pessoal, até o pâncreas vai junto, tá? Às vezes até o pâncreas por completo, tá? Então, isso vai exigir, por exemplo, suplementação de enzima pancreática, insulina. Então, a compatibilidade com a vida é muito baixa, tá, pessoal? São cirurgias muito agressivas, tá? Amputações de piloro são muito agressivas. Essas neoplasias mesenquimais, como eu disse, tendem a ser focais no cárdia e em menor proporção no piloro, tá? O GIST, pessoal, olha aí, o tumor gastrointestinal estromal, quando no estômago, porque pode estar presente no intestino também, tendem a acometer de 10 a 20% do estômago, ou seja, uma grande porção, tudo bem? E podem fazer ulceração gástrica também com perfuração. Podem fazer como síndrome paraneoplásica. O que é uma síndrome paraneoplásica? É uma síndrome causada pela presença da neoplasia. Esses animais podem ter hipoglicemia, tudo bem? No caso do GIST, ele tem uma porcentagem relativamente alta de fazer metástase, tá? E o leiomioma, ele é benigno, o sarcoma tem um potencial de metástase moderado, tá? Moderado. Então, aqui a região onde os tumores mesenquimais mais acometem, no corpo, no antro, próximo ao cárdia, tá? Os carcinomas no corpo e também tem muito carcinoma na região pilórica, no piloro, tudo bem? Quais são os sinais clínicos, pessoal, desses pacientes que têm neoplasia gástrica? A êmese é o principal sinal clínico. O que é êmese? O vômito. E geralmente é um vômito o quê? Profuso, que é projetado. Por quê? Porque geralmente há obstrução do piloro em maior ou menor grau. Pode acontecer hematêmese, que é sangramento no vômito, né? Presença de sangue no vômito. E a evolução desse paciente, pessoal, geralmente é uma evolução mais crônica, de 1 a 2 meses até o momento do diagnóstico. Mas, pessoal, o vômito ele é extremamente comum a outras condições também. Então, cuidado nessa interpretação, tá? Outros sinais clínicos de neoplasias gástricas: anorexia ou inapetência. Pode haver em menor proporção diarreia, mas não é tão comum. Melena, perda de peso, dor abdominal. O animal pode ficar nauseado, tudo bem? Pode haver sinais neurológicos, por quê? Por causa da hipoglicemia, da síndrome paraneoplásica. Ou porque esse paciente fez uma metástase neural. E aí ele pode ter uma síncope, crise epilética ou convulsão, né? Tremores. Pode haver peritonite séptica com sinais de peritonite, por quê? Por causa de ulceração e perfuração do estômago. Então, quais são os sinais de peritonite séptica? Esse paciente pode ter febre, ele pode ficar
ficar hipotenso, por hipovolemia, né, por vasoplegia. Ele pode ter sinais nos exames complementares, não é isso, pessoal? Leucocitose neutrofílica com desvio à esquerda, regenerativo, tudo bem? Bom, como que eu faço o estadiamento clínico, tumoral e o diagnóstico? Hemograma e bioquímica sérica, geralmente a gente não tem resultados tão específicos. Anemia não regenerativa, mas ela pode ser regenerativa se houver sangramento gástrico. Eu tive um paciente, um shih tzu com tumor de estômago, que ele teve que fazer 3 transfusões, mas a tutora não queria abordar cirurgicamente o estômago. Então, ela fazia transfusão, o animal ficava bem um tempo e depois ele perdia aquele sangue todo pela úlcera gástrica, que é a neoplasia ulcerada, tá? Pode haver trombostopenia, pode haver aumento da ureia por causa do sangramento gastrointestinal, então isso é um tipo de azotemia pré-renal, vocês devem ver lá na clínica médica, tudo bem? A hipoglicemia pode ser observada como síndrome paraneoplásica, ou porque de repente esse animal não está se alimentando adequadamente, e pode ter alterações em enzimas hepáticas, aumento de ALT, aumento de fosfatase alcalina, aumento de GGT, possivelmente por ou compressão, ou por uma hepatite reativa, neoplasia gástrica, ou por metástase hepática, tá? A ultrassonografia abdominal, ela é extremamente importante, ela auxilia bastante no estabelecimento do nosso diagnóstico. Eu posso verificar a perda da estratificação, quando o ultrassom, ele mostra para a gente que não há mais uma continuidade daquelas camadas que a gente já conversou, da mucosa, da submucosa, da muscular e da serosa. E a gente tende a pensar nos processos neoplásicos e menos nos processos inflamatórios, quando o espessamento gástrico ele passa de 0,7 centímetros. Lembrando que a referência para o cão, um cão de grande porte, é até 0,5. Eu já atendi paciente com neoplasia gástrica que o ultrassom mediu 1,5 centímetros, 2 centímetros, tá? Isso de parede, pessoal, não é uma massa que se formou. A neoplasia está na parede do estômago. É uma neoplasia mural, tá? Mas além de estar na parede, elas podem ter formato de massa, podem ser pedunculadas, podem ser infiltrativas, podem envolver outros órgãos, tudo bem? Eu posso fazer, além disso, a gastroscopia, que é a endoscopia do estômago, né? Nos tumores que envolvem a mucosa, por exemplo, os carcinomas, a gastroscopia pode ser indicada, pessoal, para o diagnóstico. Isso é muito importante, prestem atenção nisso, porque a biópsia gástrica feita por endoscopia, ela atinge somente a camada mucosa, pessoal. Ela não atinge a camada muscular. Então, se houver um envolvimento da muscular, e quem fala isso pra gente? Os exames de imagem. A ultrassonografia é capaz de falar se a muscular está mais espessada. A pinça de biópsia por endoscopia não chega. Então, talvez o mais indicado é a biópsia aberta, pessoal, cirúrgica, por celiotomia, em que eu consigo biopsiar todas as camadas. Inclusive, eu consigo biopsiar outros órgãos. Fígado, pâncreas, consigo coletar líquido, se tiver líquido livre, consigo coletar linfonodo, biopsiar linfonodo. Nas neoplasias, pessoal, não é raro existir o que a gente chama de linfadenopatia periférica, os linfonodos gástricos reativos. Acabei de atender aqui na clínica um animal, não é neoplasia gástrica, mas os linfonodos gástricos muito reativos. Parece neoplasia, o animal está com pancreatite, colangiopatite, tem tudo, cachorro, tá? Então, na biópsia cirúrgica, a gente consegue fazer essa coleta de forma mais efetiva. Aconteceu comigo uma vez, nunca esqueci isso, né? A gente aprende com os erros, né, pessoal? Para nunca mais, um paciente com muito espessamento gástrico, mais de 1,5 centímetros, naquela correria, ansiedade, cedendo pressão de tutor, mandei o animal para endoscopia. E aí a endoscopia, ela atingiu até a camada mucosa. Então, o resultado veio como inflamação, veio como gastrite. Tratei esse paciente, não houve uma melhora efetiva, houve piora na clínica e nos exames, e aí, depois de um tempo, foi convertido para biópsia cirúrgica. Neoplasia mesenquimal grave, tá? Me sugeriu imunistoquímica para eu conseguir diferenciar. E o paciente evoluiu para o óbito. Talvez ele evoluiria para o óbito de qualquer forma? Talvez sim. Mas talvez eu conseguiria agir de forma mais precoce se eu inicialmente tivesse mandado ele para biópsia cirúrgica. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? O histopatológico, ele é padrão ouro, mas muitas vezes ele vai me exigir a imunistoquímica também, outros exames, no caso do linfoma, o PCR para clonalidade. Mas como obter a amostra? Por cirurgia ou por endoscopia? Essa é a pergunta do milhão, tá? Então, a cirurgia,
é o tratamento de eleição sempre que possível. Por que sempre que possível, pessoal? Por quê? Porque nas neoplasias difusas, às vezes eu não vou conseguir fazer cirurgia. Então, não tem tantas possibilidades aqui no caso do estômago. Por quê? Ou eu retiro parcialmente essa neoplasia, um segmento do estômago, eu abro o estômago, tiro o tumor e fecho, eu faço uma gastrotomia, ou eu faço uma ressecção parcial do estômago, uma gastrectomia, tá? Pensando nas plastias, nas piloroplastias, nas cirurgias plásticas de estômago, a gente não tem indicação de fazer isso para neoplasias, e sim para outras doenças, como hipertrofia pilórica, tá? Que é um processo benigno, em que a hipertrofia do piloro também faz obstrução, tá? Nas terapias sistêmicas, a gente tem como potencial metastático essas aqui que está no slide, o carcinoma, os sarcomas e o giste. Então, vocês podem usar esses tipos de quimioterápicos. Carboplatina, a gencitabina, doxorubicina, tudo bem? O toceranib, que é o Paledia, que é bastante... Ele foi criado, na verdade, para o mastocitoma. Mas como ele é um inibidor de tirosina quinase e os carcinomas podem expressar esse fator, eu posso usar o toceranib, eu posso usar o Paledia, tá? O prognóstico, pessoal, já encerrando, ele é bastante variável, tá? E depende muito do momento de diagnóstico e como foi a condução clínica desse paciente, clínica cirúrgica, tá? Então, nos carcinomas, o prognóstico, a sobrevida é de 3 a 6 meses, o GIST até 3 anos, se a gente não fez uma ressecção muito grande do estômago, e se o diagnóstico ele foi precoce. O leiomiossarcoma de 8 a 12 meses, o sarcoma de 3 meses, o leiomioma e o adenoma favorável, o prognóstico é favorável. Então, percebam que, de forma geral, a sobrevida não é alta. Eu acho até, pessoal, que esse do GIST está desatualizado. Essa sobrevida é muito alta para um tumor mesenquimal importante, principalmente se ele estiver numa região mais nobre do estômago, tá? Pessoal, como condutas pós-operatórias, pensando em tratamento ali de neoplasia gástrica, esse paciente ele vai se beneficiar sempre de dieta de baixa digestibilidade, de alta digestibilidade com baixo teor de gordura. Então, o que dá trabalho para a gente digerir? E para o animal digerir também? Muita gordura, muita proteína. Então, a gente vai exceder o carboidrato nessa dieta. Muitas vezes usar um medicamento para melhorar o peristaltismo, como um procinético. Medicamentos antiácidos, como o omeprazol, que a gente já citou. Se tiver úlcera, erosões, protetores de mucosa, como o sucralfato, tudo bem? Muitas vezes, pessoal, esse paciente não vai conseguir se alimentar normalmente pela cavidade oral. Então, eu vou ter que passar uma sonda intestinal, uma sonda gástrica, às vezes no próprio estômago, vai depender do caso. Tudo bem, pessoal? Bom, era mais ou menos isso, foi bem resumido. Eu agradeço a atenção de vocês e eu estou aberto aos esclarecimentos. Vamos lá para as dúvidas. Obrigado, pessoal, quem está falando aí, ótima palestra. Me sigam lá no Instagram. Eu posto vários casos clínicos. Só que aí meu Instagram é assim, eu posto um caso clínico, de repente eu posso bebendo uma cerveja, escutando um funk, mas me segue lá. E tem destaque lá, é legal até. Bom, na gastroenterologia é uma especialidade que ela é muito clínica, né? Então, a gente faz muito de procedimento em endoscopia, então eu estou me planejando para fazer endoscopia. Preciso do aparelho. Mas eu faço cirúrgico assim, por exemplo, se eu preciso fazer uma biópsia gástrica, uma biópsia intestinal, que eu faço muito no gato, vou fazer uma sexta-feira. Aí eu faço, tá? Não encaminho. Cirurgias de rotina do estômago, dos intestinos, enterotomia, interec, eu também faço. Agora, se é, por exemplo, uma amputação de piloro com uma anastomose gástrica do adenal, aí eu
uma cirurgia mais especializada. Então, as complexas eu não faço, tá? Mas a gente faz sim abordagem clínica diagnóstica. Biópsia pancreática eu já fiz em gato, eventualmente biópsia hepática, tudo bem? Eu tenho uma dúvida a respeito da ingestão de alimento. Como que o animal pode ingerir alimento X, passar mal algumas vezes e outras não? Seria uma intolerância? Por exemplo, às vezes meu cachorro passa muito mal ou com uma ração. Tá, entendi. Pode ser uma intolerância, pode ser uma hipersensibilidade. E, na verdade, o sinal clínico é intermitente. Então, não é porque ele foi exposto àquele tipo de alimento e não teve uma reação clínica que não fez mal para ele. Às vezes, inflamou o trato gastrointestinal e ele não manifestou clínica. Então, as doenças intestinais, elas são muito insidiosas. Elas têm um caráter cíclico mesmo. Então, isso pode justificar. Na realização da celeotomia, após fazer coleta de todas as camadas, se tiver linfonodo acometido ou presente de líquido, sempre deve fazer? Sempre deve fazer. Eu não coleto o linfonodo inteiro, porque às vezes o linfonodo está aderido no mesentério, em um vaso importante, então eu faço biópsia do linfonodo. Eu tenho um kit de punch que eu comprei, aí eu faço biópsia de linfonodo. Líquido mais fácil ainda, né? Eu pego uma seringa, coleto o líquido, mando para análise, mando para cultura. O linfonodo tem que biopsiar também. Abriu, pessoal, a regra é, abriu esse abdômen, coleta tudo. Não perde oportunidade, tá? Porque, pessoal, às vezes, a neoplasia ela não vai estar no estômago, nem no intestino, mas o linfonodo pode estar neoplásico, tá? Ou vai ter neoplasia gástrico-intestinal e o linfonodo pode estar metastático. Isso muda seu prognóstico. Isso interfere no seu tratamento. Então, sempre tem que biopsiar. Claro, se der para tirar o linfonodo inteiro, também pode fazer, tá? Eu prefiro biopsiar os linfonodos, mais de um, inclusive. Tudo bem? No caso de neoplasia focal não diagnosticada previamente, pode desenvolver uma forma difusa? Pode desenvolver uma forma difusa, mas esse comportamento não é comum. Mas, por exemplo, os carcinomas, eles podem ter uma apresentação tanto focal quanto difusa. Agora, é mais difícil um tumor mesenquimal focal ficar difuso. O que pode acontecer é ele fazer várias massas e tomar o estômago inteiro. Mas falar que é difuso aderido à mucosa, isso é um comportamento mais verificado nos carcinomas. Mas, teoricamente, pode, tá? As rações compradas por quilo em pet shop, sei, ração a granel, né, Gustavo? Tem menos cuidado no quesito de conservação e recebem mais umidade, sim, podendo haver proliferação bacteriana e fúngica. Isso pode aumentar o risco de neoplasia? Olha, eu acredito que sim, mas se eu falar para você que sim, pode, eu precisaria de um respaldo. Então, eu precisaria de um estudo para me embasar. Eu acho que sim, porque a inflamação ela tem, porque a alimentação ela tem um viés muito relacionado. Mas para eu confirmar, eu precisaria de respaldo literário. Mas claro que sim, tá? Mas não só neoplasias, mas infecções, tá? Micotoxinas, leptospirose, porque às vezes essa ração a granel tem contato com a urina ali do rato, muitas vezes contaminada com a leptospira, tudo bem? Mas sim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá ótimo. Mais dúvidas? Tem um cachorro aqui atrás de mim, tá engraçado. Toda hora eu tô olhando ele. De quanto a quanto? Ah, tá. Boa noite, Thiago, tudo bem? Oi, boa noite, Fernando. Tudo bem você? Tô bem. Todo mundo já assinou? Mandei o formulário aí umas 3 vezes, eu acho. Agora que eu vi o cachorro. Iago, fala pra mim de 1 a 24, por favor. De 1 a 24 é Isso. 7. Ok. Eu vou contar da 7ª pessoa. Todo mundo tá vendo minha tela? Sim, eu tô vendo. Ah, tá. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Quando eu era assim, participante, não ganhava nada, gente. Marília Mainardes Breda. Ela tá aqui? Não, se não responder, perdeu, hein? Tá aí não, pode sortear outro. Não? Vou mandar um kkk aqui.
Mas aí o pessoal já viu os números. Ou eu falo outro número? Ah, ela tá aqui. Ah, ela tá aí. Ah, tá. Ah, tá. Ah, não, mas ela Não, mandou oi então vamos aqui. outro. Aí, apareceu. Apareceu? Ah, então é Parabéns, isso. Marília. Se você não tiver meu número, pode me chamar no Instagram, que aí eu te passo o contato da Carol, que aí vocês acertam certinho como que você recebe seu prêmio, tá? Muito obrigado e parabéns. Ganhou anuidade da Anclivepa? Ah, é bem legal. E em março, agora, em maio, agora vai ter uma palestra do professor Bruneto, ele é referência em nutrição, ele é muito bom. Eu vou estar, né? Eu vou em todas, se você quiser me ver, eu tô lá. Eu ganhei a minha anuidade também, só que eu ganhei da Drogavet. As farmácias me dão um monte de coisa, gente, é bom até. Eu ganho curso, mas aí eu peço também, né? Tem que pedir. E outra coisa, aí eles querem que eu prescreva o medicamento, eu peço as coisas. Eles me dão muita coisa, mas tem que pedir. Aham. Imagina, pessoal, precisando, podem contar comigo, assim, quem me conhece sabe o tanto que eu vou conversar, te explicar, eu ensino tudo que eu sei, então, assim, eu nunca dou resposta curta, sempre quando alguém me pergunta uma coisa, eu respondo tudo, e por mais que me canse, assim, é pesado na minha rotina, eu sempre reservo um tempo para a consulta do Iago Mal. Uai, você já participou? Já, É Iago, eu fui mesmo. estagiário lá no Save. Demora demais, né? Minha consulta demora uma hora e tanto. Então, assim, eu gosto muito disso, né? De educação continuada, eu sou professor também. Então, assim, contem comigo para eventos, atividades e tudo mais. Eu estou planejando uns eventos também, eu já fiz alguns cursos online, e aí depois, se eu puder contar com a ajuda de vocês também, eu acho que vale a pena. Eu fiz um curso de doenças infecciosas, já fiz de giardia. Agora eu quero fazer mais um beneficente de doenças infecciosas para doar para alguma instituição de auxílio. E eu estou planejando também um aulão para preparatório para residência, com umas dicas para alunos. Então, eu vou divulgar para vocês, depois eu estou planejando ainda, vai ser bem legal, tá bom? Uhum, tá certo. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.